Olá pessoal, vamos resolver juntos uma questão da banca FGV. É uma questão inclusive bem antiga. Ela tem o seguinte enunciado: o argumento que se segue foi extraído do livro As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Nele, o personagem Huck Finn afirma: Jim disse que as abelhas não picariam idiotas, mas eu não acreditei nisso, porque eu mesmo já tentei muitas vezes e elas não me picaram. Analisando o argumento, podemos dizer que letra A. Uma premissa implícita é que Huck Finn é idiota. Letra B. Uma premissa implícita é que Huck Finn não é idiota. Letra C. A conclusão do argumento é que Jim é idiota. Letra D. A conclusão do argumento é que Huck Finn é inteligente. Então vou convidar todos a implementar uma primeira análise na argumentação. A argumentação começa assim. Huck Finn falando, né? Jim disse que as abelhas não ficariam idiotas. Aqui seria a primeira premissa do argumento. Mas eu não acreditei nisso. Então esse trecho meio que altera o valor lógico da primeira premissa. Porque eu mesmo já tentei muitas vezes. Aqui eu tenho uma possível premissa implícita, né, onde ele não é claro quanto a qual é a proposição que está sendo dada. E por fim eu tenho uma conclusão. E elas não me picaram. Lembrando que depois do porquê aí ele vem fazendo a conclusão. Né? E elas não me picaram. Então, eu posso, só nessa primeira análise, descartar os itens C e D. O item C fala que a conclusão do argumento é que Jim é idiota. E nós acabamos de analisar e ver que a conclusão do argumento é que o Huck Finn, que é quem está falando, não foi picado por abelha. Letra D. A conclusão do argumento é que Huck Finn é inteligente. Também não. Conclusão, a implicação final, né, de todo o encadeamento de proposições é a de que Huck Finn não foi picado por abelhas. Feito isso, vamos empreender agora uma segunda análise para tentar perceber qual é essa proposição que está implícita. Para isso eu vou voltar na premissa número 1, onde eu leio: Jim disse que as abelhas não picariam idiotas. E eu vou tentar interpretar essa premissa como uma operação lógica. Vou pensar que ser idiota é condição suficiente para não ser picado por uma abelha. Com isso, eu vou designar com a variável proposicional P a proposição simples ser um idiota. E com a letra Q, a proposição não ser picado por abelhas. Assim, temos condições de reescrever a primeira premissa, que é a fala de Jim, de que as abelhas não picariam idiotas, como sendo uma operação lógica condicional, se P então Q. Se for idiota, então não será picado por abelhas. É muito importante chamar sua atenção para o fato de que existem dois personagens aqui. O Huck Finn, que é o narrador e em algum momento participa também do argumento, e um segundo personagem, que é o Jim, que foi o responsável por essa proposição que nós acabamos de criar. Volte ao argumento e perceba que o narrador disse: Jim disse que as abelhas não picariam idiotas, mas eu não acreditei nisso. Então o narrador está dizendo que essa proposição que nós acabamos de construir com uma operação condicional tem valor lógico falso. Mas tome muito cuidado para não se precipitar. Alguns candidatos logo dizem: então quer dizer que P é verdadeiro, Q é falso. Vou marcar a alternativa A, uma premissa implícita que Huck Finn é idiota. Muito cuidado com isso. Ou outros diriam: a conclusão do argumento é que Jim é idiota. Muito cuidado com isso. Nós estamos trabalhando no âmbito da argumentação válida. E em questões que envolvam argumentação válida, tanto faz o valor lógico das proposições simples que estão envolvidas. Nessas questões, o nosso interesse é pelo encadeamento das premissas, levando-se em consideração que, todas as vezes que as premissas forem verdadeiras, isso deverá implicar na veracidade da conclusão. Isso é a regra. E quando iniciamos uma questão que envolva argumentação válida, nós vamos assumir as nossas premissas como sendo verdadeiras, caso não ocorra o que aconteceu agora, uma indicação de que uma das premissas seja falsa. Quando ocorre essa indicação, nós temos que tentar ajustar a premissa para que ela se torne verdadeira, pois é apenas nesse caso que nós teremos condições de avaliar a validade ou a invalidade do argumento. Considerando que nossa premissa é uma proposição composta por condicional, nós sabemos que existirão três combinações dos valores lógicos de P e Q que a farão ser verdadeira. Para te ajudar a compreender melhor qual dos três casos deve ser considerado, eu vou montar um diagrama. Vou fazer um diagrama expressando a proposição se for idiota, então não será picado por abelhas. O primeiro objeto aqui é uma pessoa idiota, coloquei na cor vermelha.
e depois vou colocar uma abelha que não vai picar essa pessoa idiota. Ou seja, se for idiota, não será picado por abelhas. Isso eu já sei, pelo argumento, se tratar de uma proposição falsa. O Huggfin já afirmou que isso é falso. Quais são os 3 casos onde essa proposição se torna verdadeira? Temos esses 3 casos aqui. Primeiro, a pessoa é idiota e é picada por abelha. Segundo, a pessoa não é idiota e é picada por abelha. E o terceiro, a pessoa não é idiota e também não é picada por abelha. Esses 3 casos são os casos em que a proposição original se torna verdadeira. Qual dos 3 deve ser considerado? Substituiremos nossa primeira premissa, que deve ser verdadeira no âmbito da argumentação válida, por qual desses 3 casos? Observe que no final do argumento, o Huggfin disse que as abelhas não o picaram. Então, seria justo considerar o caso onde a abelha não pica o indivíduo, que seria o terceiro caso. Portanto, eu vou reescrever a minha proposição com o intuito de fazer com que ela fique verdadeira, levando em consideração que a abelha não deve picar o indivíduo. Então, ficaria assim: se não P, então Q. Se não for idiota, então não será picado por abelhas. Agora eu vou apagar o diagrama e vou colocar a minha premissa aqui em cima. Essa sim é uma premissa verdadeira. Então, seria essa a minha primeira premissa verdadeira do argumento. Vamos escrever isso como um argumento? Premissa número 1. Se não for idiota, então não será picado por abelhas. A premissa número 2 é aquela que está implícita. É que, a princípio, eu não sei qual é. Pelo diagrama ali, eu já teria condições de marcar a alternativa correta, com certeza. Mas agora eu vou validar o raciocínio usando a inferência lógica. A conclusão do meu argumento é que as abelhas não picaram o Huggfin. Elas não me picaram. Então, premissa 1, premissa 2, que está implícita, ela não foi dada abertamente, a conclusão que as abelhas não o picaram. Vamos escrever isso em termos de variáveis proposicionais? Premissa 1. Se não P, então Q. Premissa 2. X. Conclusão. Q. A teoria nos diz que a argumentação é válida quando a conjunção das premissas implica na conclusão. Devo ter se não P, então Q e X implicando Q. Portanto, pela regra de inferência modus ponens, podemos garantir que X deve ser igual a não P, ou seja, Huggfin não é um idiota. Logo, assinalamos a alternativa letra B. Uma premissa implícita, que é a premissa X, é que Huggfin não é idiota.